Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 e verso 31. Todos acharam? Então, vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse que será grande, será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Amados, levantando para o alto, você que a trouxe, e você que não a trouxe, levante as mãos para o alto e peça comigo: Senhor Jesus, eu quero aprender, Senhor, a sua vontade para a minha vida, pois eu sei, Senhor, que a sua vontade é perfeita para mim. Amém. Agora eu gostaria que os irmãos se assentassem, colocassem a sua vida de lado e exalte esse Deus com uma salva de palmas, pois ele é poderoso. Amado Deus do Senhor, muitas das vezes nós, como servos de Deus, muitas das vezes nós estamos aptos a mesmo a errar, enquanto nós não temos conhecimento pleno das coisas, enquanto nós não temos pleno conhecimento do que a palavra de Deus nos orienta. E eu estava analisando comigo mesmo, observando que estamos chegando próximo a essa data tão comemorada por todo o mundo ocidental. A maior parte do nosso mundo é comemorada essa data, chamada 25 de dezembro, que é o nosso Natal, a qual é comemorado o nascimento do Senhor Jesus. Irmão, desde já eu quero avisar os irmãos que eu não quero colocar hoje aqui as minhas opiniões sobre esse assunto, mas eu quero colocar o que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero colocar o que a Bíblia nos fala a respeito desse assunto, pois muitos irmãos têm profanado o nome do Senhor Jesus, muitos têm, sem perceber, blasfemado o nome do Senhor Jesus, que é o nome santo, com muitas tradições colocadas pelos homens. Muito bem, irmãos, existe um erro muito grande, irmãos, quanto à data. Se bem que muitos nos dias de hoje já sabem que, de fato, o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu na Bíblia Sagrada encontrei algo que eu posso dizer, e de fato o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia nos fala que haviam pastores no campo, enquanto o Senhor Jesus estava nascendo. Havia pastores no campo. Isso está escrito no livro de Lucas, no capítulo 2, verso 8. E como nós sabemos que o nosso mês de dezembro para nós aqui corresponde ao período de inverno naquela região, então se tornaria impossível pastores estarem no campo no período de inverno, ainda mais que naquela região o período de inverno é um período muito chuvoso. Então aí está um grande erro. O Senhor Jesus não poderia nascer no mês de dezembro. Os pastores não estariam no campo em período de inverno, enquanto estava chovendo. Irmãos, e nessa comemoração chamada Natal, existem muitos elementos, a qual nós muitas vezes não conhecemos, não sabemos, muitas pessoas não sabem, mas esses elementos são elementos a qual muitas vezes ou estão adorando a outros deuses, ou estão profanando o nome do nosso Deus. Amados, a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Nimrod, bisneto de Noé. Este homem foi um homem muito mau, abominável diante do nosso Deus. Um homem tão mau que chegou a ter filhos com a sua própria mãe. E ele, durante a vida, diz a palavra de Deus que edificou muitas cidades, entre elas Nínive. E possivelmente seja ele também a qual tenha criado, tenha arquitetado a Torre de Babel, a qual era um plano contra o nosso Deus, a qual era um plano, a qual desafiava o nosso Deus com muitos aspectos, quanto de tocar os céus, também de adorar os astros com esta obra. Este homem foi um homem muito mau, e depois que ele morreu, a sua mãe, esposa, continuou propagando a sua doutrina de reencarnação. E este homem, quando morreu, segundo o que diziam, encarnado no seu filho, que isso não é verdade, a sua mãe dizia que toda vez que ele
em todo o seu aniversário, fosse depositado presentes debaixo de um pinheiro. Sim, debaixo do pinheiro a qual foi plantado no seu sepulcro, na sua sepultura. E em todo o seu aniversário era comemorado assim. As pessoas levavam um presente para ele debaixo do pinheiro. Aí vem a tradição que é encontrada em nossas festas de Natal, em que muitas pessoas dizem estar adorando a Jesus, mas isso é um costume que veio de antigamente, a qual está adorando uma doutrina falsa, quando muitas vezes as pessoas vão e se trocam presentes em árvores. Isso não é algo de hoje, é algo que já vem do passado, e a qual também eu tenho certeza que está desagradando ao nosso Deus. E quanto às velas, a qual são acendidas, bom amados, no período antigo, no período de Roma, eles adoravam um Deus chamado Deus do Sol. E eles costumavam, num certo período de costume, no dia 6 de janeiro, eles comemoraram o dia desse Deus chamado Deus do Sol. E nesse dia eles acendiam muitas velas, muitas luminárias, pois eles diziam que esse Deus, o Deus do Sol, o Deus deles, à noite ele enfraquecia e dava lado para a noite. E então eles acendiam velas, acendiam luminárias para ajudar ao Deus do Sol, adorando ao Deus morto. E passados os dias, esse dia foi adaptado para o dia 25 de dezembro. E ao passar do tempo, esses mesmos costumes continuaram a partir do momento que foi colocado no período antigo, no século IV, o nascimento do Senhor Jesus, para ser comemorado no dia 25 de dezembro. Também foi colocado esses costumes juntos de se acender velas. Então, criaram uma data para se comemorar o aniversário do Senhor Jesus. Não que eu seja contra isso, mas também colocaram alguns costumes adorando a outros deuses, acendendo velas aos seus deuses, colocando presente debaixo de árvores, adorando a outras doutrinas. Também algo como o Papai Noel, a qual foi criado no século V, sobre uma história a qual era contada antigamente sobre um velho bispo, bispo católico, a qual a todo período ele levava presentes para 3 filhos de um homem pobre. E isso passou a ser comemorado depois que esse senhor morreu. Isso passou a ser comemorado. E ao passar do tempo, esse homem foi adaptado também dentro do Natal. Amados, muitas vezes os pais repreendem seus filhos por mentirem, dizendo: ó, meu filho, você não pode mentir, castiga quando o seu filho mente. Mas quando chega o Natal, o pai ensina para o seu filho uma mentira, ensina para o seu filho que existe um Papai Noel. E quando essa criança cresce, ele descobre que esse Papai Noel na verdade não existe, colocando em risco muitas vezes até dessa criança acreditar na existência de Deus. Certa criança desapontada, quando descobriu que na verdade esse Papai Noel não existia, ele chegou para o seu amigo e disse: olha, meu amigo, eu descobri uma coisa, Papai Noel não existe, eu vou procurar na verdade, de repente esse Jesus também não existe. Então muitas vezes, meus irmãos, nós colocamos em risco a fé das crianças quando ensinamos mentiras como essas. E eu tenho certeza que esse é o propósito do inimigo, é tirar a fé das crianças, é desapontar as crianças, pois as nossas crianças têm muita importância, pois as crianças de hoje são os obreiros de amanhã. E esse é o propósito do inimigo, tirar a fé das crianças. E isso acontece, pois ela pensa: mas se na verdade me contaram sobre esse Papai Noel e eu descobri que era mentira, quem sabe esse Jesus também seja uma mentira. Muitos dizem que sobre essa troca de presentes que eles fazem debaixo dessa árvore de Natal, que está baseada na visita dos Reis Magos, quando eles foram visitar o Senhor Jesus. Mas isso é mentira, pois os Reis Magos não ofereceram presentes a Jesus por causa do seu aniversário. Mas diz a palavra de Deus que quando eles foram levar presente para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus já estava na sua casa, não estava mais na estrebaria, já fazia muitos dias depois. Sabe por que aqueles Reis Magos levaram presente para o Senhor Jesus? Porque era costume daquela época, sempre quando alguém ia visitar o rei, levar presentes. Assim como a rainha de Sabá levou presentes para o rei Salomão quando ela foi visitá-la. Amados, eu vejo algo muito importante aqui nesse momento. Eu vejo a honra que esses homens tinham pelo Senhor Jesus, que quando foram visitar
visitar o Senhor Jesus levaram presentes a ele. Não levaram para Maria, não levaram para José, mas sim levaram para Jesus. Amados, fico muito triste quando eu olho para essas comemorações de Natal e eu vejo que todo mundo presenteia todo mundo. O amigo presenteia o seu amigo, todo mundo presenteia os outros, mas não presenteia quem estão comemorando o aniversário. Dizem estar comemorando o aniversário de Jesus, mas ninguém dá presente para ele. Só não ganha presente quem está fazendo aniversário. Lembro de dar presente para o amigo, para a namorada, para os irmãos, mas não dão presente para o Senhor Jesus. Eu gostaria que hoje, meus amados, não esperasse chegar o dia 25 de dezembro para lembrar do nascimento do Senhor Jesus e dar o presente, mas que hoje você pudesse adorar a Ele e dar a Ele a honra e a glória que Ele merece. Esses homens tinham Jesus como importante, mas muitas vezes as pessoas nos dias de hoje, elas estão aí com o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós, quando entramos na presença de Deus, não entregamos nada para Ele. Mas aqueles homens que nem conheciam a Deus, eles foram visitar a Jesus, não foram visitar de mãos vazias, mas eles levaram presentes. Se não levaram qualquer coisa, não, levaram ouro, incenso, mirra, foi muito caro, porque eles tinham Jesus como rei. E nós muitas vezes que dizemos servir a Deus, que dizemos conhecer a Deus, muitas vezes entramos na casa de Deus e não adoramos como Ele merece. Muitas vezes entramos na presença de Deus e olhamos para um lado, olhamos para o outro e esquecemos de glorificar a Ele que merece. Olhamos para o irmão que esqueceu de nos saudar, olhamos muitas vezes para a falha do pregador ou para o irmão que cantou e esquecemos de glorificar o nome dEle. A Ele sim a glória, a Ele sim o louvor. Amados, e assim foi, esses homens se lembraram de adorar a Deus, e nós muitas vezes temos falhado, pois a Bíblia diz que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Mas amados, que a partir de hoje, todas as vezes que nós formos entrar na presença de Deus, que nós não venhamos entrar na presença de Deus com mãos vazias. Não estamos entrando na presença de qualquer homem, na presença de um presidente, na presença de um governador, de um prefeito, de um deputado, mas estamos entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, dos reis dos reis. Aleluia! Aleluia! Do mantenedor do universo, do Deus em que há todo o poder. Glória a Deus! Ele sim merece a honra, Ele sim merece toda a glória. Santo o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se por outro lado também eu vejo que a palavra de Deus não nos ensina a comemorar o aniversário do Senhor Jesus. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, não vai encontrar em nenhuma parte nem o Senhor Jesus comemorando o seu aniversário, nem a sua família comemorando, nem os seus apóstolos. O aniversário de Jesus nunca foi comemorado. Os únicos homens que a Bíblia Sagrada nos mostra comemorando o aniversário foi homens maus, como Herodes e Faraó. Mas por outro lado, a Bíblia nos ensina a lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, pois isso é o que mais importa para nós. É claro, o Senhor Jesus precisou vir ao mundo, precisou nascer, mas o fato de hoje nós estarmos aqui, tudo dependeu da morte do Senhor Jesus, tudo dependeu da ressurreição do Senhor Jesus, para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Santo é o nome do Senhor Jesus. Mas também a Bíblia nos ensina também de alguma forma, inclusive o período que o Senhor Jesus possa ter nascido. Não diz com exatidão, mas olhando nos textos sagrados, a Bíblia nos fala que isso era próximo da festa dos tabernáculos. E essa festa dos tabernáculos era comemorada aproximadamente no mês dele chamado de Iterém, a qual corresponde a nós ao mês chamado de setembro. Irmãos, acho tão interessante que o povo de Israel, eles comemoravam 3 festas. Se eu não me engano, uma era a festa dos tabernáculos, uma era a festa da Páscoa e a outra era a festa de Pentecostes. Amados, o Senhor Jesus, quando Ele vem ao mundo, Ele cumpriu a primeira festa, a festa dos tabernáculos, a qual o povo comemorava devido ao período que Deus habitou com eles lá no deserto. E o Senhor Jesus, quando Ele veio aqui na terra, Ele nasceu, Ele cumpriu essa festa, que era a festa do tabernáculo. Ele habitou entre os homens, Ele habitou entre nós. E se muitos forem dizer, mas certa vez eu discuti com um irmão, ele dizia, não, mas Deus, o Senhor Jesus vem em Espírito.
Não, o Senhor Jesus veio em carne. Pois se ele viesse em espírito, era muito fácil ele passar aflições, ele passar dificuldades. Mas ele veio em carne, habitou entre nós e passou os mesmos desejos, as mesmas dificuldades, as mesmas ansiedades que nós sempre vivemos entre nós. Quando o Senhor Jesus nasceu, ele cumpriu essa festa dos tabernáculos. E quando ele morreu, ele cumpriu a festa, ele cumpriu a Páscoa. Quando ele morreu. E logo depois que ele ressuscitou, ele cumpriu a festa de Pentecostes. No livro de Atos, capítulo 2, diz que cumpriram-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e o Senhor Jesus derramou o seu Espírito para todos aqueles. Mas irmãos, eu fico pensando, se fosse de fato a vontade de Deus que nós comemorarmos o nascimento do seu filho, Deus permitiria que nós lembrássemos da data exata. Essa data exata não seria esquecida, mas foi esquecida, não foi relembrada. Mas os homens criaram esse dia por muitos interesses, como comércio, e até mesmo para utilizar esse dia para adorar a outros deuses e não adorar a outro Deus. Mas irmãos, isso é uma maneira de nós aproveitarmos esse período. Eu não quero condenar essa data de maneira nenhuma, mas já que todo mundo está falando de Natal, já que todo mundo está falando do nascimento do Senhor Jesus, eu acho que nós poderíamos aproveitar esse período para refletirmos na nossa vida. Será que nós temos feito de fato a vontade de Deus na nossa vida? Será que nós temos feito a vontade desse Cristo que nasceu, que morreu, que ressuscitou? Será que nós temos feito a sua vontade na nossa vida? Será que nós temos obedecido ao Senhor Jesus? Certa vez o Senhor Jesus disse: aquele que me amar irá fazer a minha vontade. E se muitos forem dizendo que ama o Senhor Jesus e que lembra somente do Senhor Jesus no dia de Natal, no dia de Natal lembra que houve um homem chamado Jesus, mas ao restante do ano ele nem sequer mais se lembra, nem sequer mais ele exalta o nome do Senhor Jesus. Amados, vamos aproveitar esse período e vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que o Senhor Jesus possa estar nascendo ainda em muitos corações. Sim, ele já existe, mas para muitos ainda não conhecem o Senhor Jesus. Para muitos ainda não conhecem esse amor que eu conheço, que você conhece. Muitos ainda não tiveram essa experiência com esse Jesus que eu tenho, meu irmão, que você tem, minha irmã, meu irmão. Muitos ainda não conhecem esse Jesus. Vamos orar a Deus, vamos pedir para o Senhor que essas pessoas possam conhecer esse Jesus, que essas pessoas possam também desfrutar da vontade que é servir a esse Jesus. E você que hoje está aqui e ainda não serve a Deus, queira então dar presente ao Senhor Jesus nesta noite. Queira hoje, não devido ao dia 25 de dezembro, não, mas queira presentear a Ele com a sua vida, entregando o seu coração a Ele, entregando a sua vida para Ele, e você não vai se arrepender. Porque o Senhor Jesus disse: toda quanto vier a mim, de maneira nenhuma eu vos lançarei fora. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor Jesus, no livro de São João, capítulo 1, verso 12, diz a palavra de Deus: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje você pode se tornar um filho de Deus, simplesmente entregando a sua vida para Ele, entregando os seus caminhos para o Senhor. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Queira hoje dar um presente a Ele, já que estão falando tanto de aniversário do Senhor Jesus, então dê um presente para Ele, dê a sua vida, dê o seu coração para Ele, pois Ele merece. Amados, eu vejo essas comemorações, eu vejo que muitos aí estão comemorando esse dia de Natal com festas, com bebedeiras, com fogos. Mas irmãos, cá entre nós, você acha que o Senhor Jesus se agradaria de um aniversário como esse? De uma comemoração do seu aniversário como esse? Um dia após comemorar o seu aniversário, mas morrem muitas pessoas em festas. Será que essa seria a vontade do Senhor Jesus para a comemoração de um aniversário seu? Será que essa é a vontade do Senhor Jesus para comemorar o seu aniversário? Muitas pessoas dizem estar comemorando o Natal, mas na verdade é só aparência. Mas na verdade o seu coração não está nem aí com o Senhor Jesus. Estão lá dando fogo de artifício quando dá meia-noite, estão lá, faz aquela linda ceia, mas o seu coração não está nem aí com o Senhor Jesus.
Não está nem aí em fazer a vontade do Senhor Jesus. Não estamos fazendo nada mais e nada menos do que difamar o nome de Jesus, profanar o nome de Jesus, o nome que é santo, o nome que é bendito. Os homens estão profanando. Amados, eu encontrei na minha Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, gostaria que os irmãos me acompanhassem. Diz assim: e diz o Senhor, esse povo se aproxima de mim com sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em coisa aprendida por rotina. Simplesmente estão adorando a Jesus, porque aprenderam com seus pais, porque aprenderam com seus antecedentes, a todo dia 25 de dezembro comemoraram o nascimento do Senhor Jesus. Mas na verdade o seu coração está distante do Senhor Jesus. O próprio Deus está falando que esse povo simplesmente adora a Deus de aparência. E sobre isso o próprio Senhor Jesus também disse no livro de São Mateus. Eu gostaria que você também me acompanhasse na sua Bíblia, no capítulo 15 e o verso 8. O próprio Senhor Jesus dizendo sobre esses, presta atenção: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas que vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Você está vendo o que o Senhor Jesus está falando? Muitos por aí estão dizendo que comemoram o nascimento do Senhor Jesus, mas estão fazendo tudo em vão. Na verdade, estão fazendo coisas que são ensinadas por homens. Existe uma única maneira de agradar a Deus, uma única maneira de presentear, de exaltar o nome do Senhor Jesus. Não é com aparência, não é com coisas terrestres, mas no livro de São João, no capítulo 4, verso 24, o Senhor Jesus dizia para aquela mulher samaritana, dizendo: Deus é Espírito, e importa que os o adorem em Espírito e em verdade. Hoje Deus quer ver a tua adoração, hoje Deus quer ver o que você tem para Ele, o teu louvor, o teu glória a Deus, o teu aleluia, pois Ele merece. Não existe maneira de adorar a Deus, não é com fogos de artifício que se adora a Deus, não é com festas, com banquetes que se adora a Deus, não é com luminares, não é com pinheiros, com árvores de Natal enfeitadas, não, mas sim em espírito e em verdade. Isso é o que importa para Deus, e Deus procura homens que assim adoram. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus procura homens que assim adorem a Deus. Graças a Deus. Agora se perguntando, mas como é que pode tudo isso entrar no meio cristão? Tantas festas, tantas coisas. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, até mesmo ali no período de Paulo, de Pedro, o Evangelho era muito perseguido. O Evangelho, dizer ser crente, era morto na certa. Paulo foi martirizado, Pedro foi martirizado, com ele crucificado de cabeça para baixo, por amor do Senhor Jesus. Isso, amados, foi acontecendo durante todos os séculos, do século I, do século II, do terceiro, até que chegou o quarto, e que chegou o imperador romano, a qual se declarou cristão. E já que o imperador era cristão, muitas pessoas naquela época também começou a querer ser cristão também. A igreja não era mais perseguida, e todo mundo vinha para a igreja, para a instituição chamada Igreja Romana, a qual ainda hoje existe, e trazia consigo seus costumes, e junto com esses costumes foram entrando por essas tradições, como o próprio Natal foi trazido neste período, a qual queriam celebrar o nascimento do Senhor Jesus, e escolheram o dia que era comemorado, o dia do nascimento do Deus do Sol. E junto, também juntaram o dia que era comemorado o aniversário de Nimrod, a qual eu já falei que foi um homem muito mau, tudo colocado no mesmo dia. Então você presta atenção, quanta profanação, quanta blasfêmia existe nesta data, quantas maneiras que você desagrada a Deus quando você leva em conta essa data. Mas amados, eu não quero dizer com essa mensagem que você agora não vai poder se reunir com a sua família. Não, você pode se reunir com a sua família, é um dia como todos os outros. Você, não só como pode, mas como deve se reunir com a sua família. Se porventura foi programado uma reunião com toda a família, um jantar, você pode ir, pois nós devemos viver em comunhão com a nossa família.
E já como todos também não sabem a verdade, nós não podemos escandalizar o nome do Senhor Jesus. Mas não podemos ter em nosso coração. É isso que eu quero dizer nessa noite. Não podemos levar em conta esses costumes. Mas sim, quando pensarmos então em lembrar do nascimento do Senhor Jesus, vamos então, se tivermos alguma maneira para agradecer a Ele, vamos agradecer de todo o nosso coração, vamos dar nosso louvor para Ele, vamos bendizer ao Senhor Jesus, pois Ele merece toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Amados, se coloquem todos de pé. Eu espero que os irmãos possam ter compreendido a palavra do Senhor nessa noite, que nós possamos, irmãos,